Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo até hoje, sempre do canal. Hoje vamos ver casos de lobisomens aqui. Caraca. Lobisomens que foram vistos no Brasil. Vamos ver esse vídeo. O Homem-Lobo. A criatura que na noite de lua cheia se de azar. E são justamente esses dias em São Cepé que o temido... Se inscreveu, deixou o joinha, tá tudo certo. Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Você sabia, apresenta relatos de lobisomens brasileiros. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Antes de tudo, para esse vídeo, nós selecionamos os melhores casos de lobisomem que aconteceram aqui no Brasil. Existem relatos de lobisomem no mundo inteiro, mas acredito que seja mais interessante as histórias que aconteceram aqui no nosso país. Sem enrolação, então, vamos começar com o lobisomem de São Cepé. Lá em São Cepé, do Rio Grande do Sul, os moradores temem a Sexta-feira 13. Além de Sexta-feira 13 estar ligado com lances de azar, e são justamente esses dias em São Cepé que o temido lobisomem estaria solto. Em uma Sexta-feira 13, galera, uma vítima de 20 anos registrou uma ocorrência na delegacia. Segundo a Polícia Civil, Kelly Martins Becker afirma ter sido atacada por um bicho que parecia uma espécie de cachorro grande. E o bicho ainda ficava em pé, como se fosse um ser humano, tá ligado? Kelly chegou a fazer um rascunho para descrever a criatura que atacou. Nossa, e como vocês podem ver, parece mesmo um lobisomem. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a criatura medonha teria arranhado o rosto da moça e seus braços também. A polícia suspeitou um pouco da história de Kelly, pois os arranhões poderiam ter sido causados Caraca. por uma outra pessoa. Então, para descobrir se... Gente, isso é um mistério sério. Caraca, nossa. Meu! Que isso? a história dela era verdadeira, a polícia resolveu fazer um exame de corpo de delito. Com os exames, esses ataques foram confirmados. Realmente, algumas garras estranhas tinham ferido a moça. E até hoje o crime continua sendo um mistério. O lobisomem de Tauá. Moradores da zona rural de Tauá, no Ceará, ficaram Não, gente, isso é sério. assustados ao perceberem que suas ovelhas estavam sendo roubadas das suas casas, de suas fazendas. Alguém ou alguma coisa estava arrombando as fazendas e roubando seus gados. Esses casos de roubos foram registrados na delegacia da cidade e a Polícia Civil foi atrás de investigar o caso. E segundo uma testemunha, ela disse ter visto um homem, metade lobo. E a mulher ainda disse para a polícia que ela viu essa criatura em uma noite de lua cheia. Uma outra testemunha, um garoto de 12 anos, também afirmou aos policiais ter visto uma criatura semelhante, isso perto da sua casa. Ambos descreveram a criatura como uma criatura medonha, grotesca e que tinha um cheiro muito forte, além de ser metade homem e metade lobo. O delegado regional Marcos Sandro disse através de um comunicado que acreditava que esse lobisomem seria uma pessoa usando uma máscara para assustar os moradores, pois lá nessa região de Tauá, os moradores acreditam muito nessas histórias. Na cidade, o caso já foi registrado como o mistério da meia-noite, pois 2 pessoas já foram até a delegacia prestar queixa contra o lobisomem de Tauá. Lobisomem de Jacarezinho. Na cidade de Jacarezinho, no Paraná, diversas pessoas já relataram ter ficado cara a cara com lobisomens. Um certo dia, por volta das 2 horas da manhã, 2 garotas estavam conversando na rua, em frente às suas casas, quando do nada elas ouviram um som estranho e viraram para ver o que era. Quando se viraram e olharam para a direção do barulho, se depararam com uma criatura toda medonha e estranha. Elas imediatamente entraram para dentro das suas casas, sem saber o que era aquilo, se era um monstro, se era um bandido. Mas os cachorros que estavam em casa não paravam de latir em direção à porta. Não foram só essas 2 meninas que viram esse bicho. Outros moradores da rua também viram uma criatura estranha passando ali. Segundo relatos, o bicho foi descrito como um cachorro bem grande, com a cara toda preta. Essa história ganhou tanta repercussão que na época virou até matéria na televisão local. Lobisomem de Piripiri. Vários moradores relataram ter encontrado uma criatura muito semelhante a um lobisomem. Isso lá no bairro Prado de Piripiri. Não é a primeira vez que acontece isso em Piripiri. E dessa vez as testemunhas contaram algo aterrorizante. Segundo o relato do Piripiri Repórter, um
jornal local, as pessoas estavam dentro de suas casas tranquilas quando ouviram um barulho muito estranho, muito parecido com o uivo de um lobo. E depois do uivo foram ouvidos vários barulhos de batidas nas janelas, como se alguma coisa quisesse entrar na casa. Os moradores ficaram assustados e ao mesmo tempo curiosos. Quem estaria uivando? Quem estaria batendo na janela? Seria um assaltante? Seria um bicho? Um morador curioso colocou a cara na janela e conseguiu ver um bicho muito parecido com um lobisomem correndo, como se fosse uma espécie de lobo meio urso, sei lá. Conforme a descrição, ele tinha 1,45 m, não era tão grande, mas muito peludo. Ele não tinha roupa. 1,45 m, cara. Caraca. Ele era bem forte e ele Que andava de isso? forma estranha. Não sabemos se essa história é verdade ou não, mas até hoje os moradores do bairro de Prado morrem de medo só de ouvir a palavra lobisomem. A cidade dos lobisomens. Caraca. Vamos agora para o Vai. interior de Agora vai falar da cidade de lobisomens. São Caraca. Paulo, uma cidade onde teve Legal. tanto avistamento e tanto relato de lobisomem que foi apelidada de Cidade dos Lobisomens. Estamos falando da cidade de Joanópolis, que fica a 115 quilômetros de São Cara, Paulo. é Um dos relatos mais fala. curiosos contam que 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando os policiais chegaram na casa do casal para separar a briga, eles olharam pela janela e viram um homem se transformando em um lobisomem. Dessa vez não foram pessoas até a delegacia para fazer a ocorrência do lobisomem. Os próprios policiais viram Caraca. o homem transformando em lobisomem. Tava loucão de pedra e rosquinha e café. Gente, Esse fato, pessoal, foi visando registrado lobisomem. Porém, a delegacia não deu muita atenção a este caso e acabou Nada. sumindo. E os policiais Sério. envolvidos que viram a criatura foram proibidos de tocar no assunto. Mas Joanópolis, galera, é a cidade dos lobisomens. Gente, aqui no Brasil. Imagina aqui na Augusto. Não. Já ficou. Eu achei aqui. Nem teve medo, cara. Passou um lobisomem. Moradores da cidade deixaram um homem suspeito amarrado a noite inteira, pois eles acreditavam que ele seria um lobisomem. Então amarraram ele para ver a sua transformação. O cara ficou a noite inteira amarrado e a transformação não aconteceu. O povo amarrou o cara achando que ele ia virar lobisomem, só que aí o cara foi esperto e falou assim, eu não vou virar lobisomem na frente de vocês, né, mano? Mulher lobisomem. Você já ouviu falar em lobisomem mulher? Em todas as histórias que a gente vê, geralmente quem se transforma em lobo é o homem, né? Mas aqui no Brasil, na cidade de Guarabira, na Paraíba, foi registrada a mulher lobisomem. Segundo uma senhora que é proprietária de um sítio da região, ela contou que acordou de manhã e encontrou seu porco morto, cheio de arranhões e com um pedaço do pescoço arrancado. A polícia não conseguiu explicar quem tinha feito aquilo com o porco. Mas segundo o relato de outras pessoas que viviam na região, dizem ter visto uma mulher estranha andando no mato toda torta. E que algumas pessoas durante a noite teriam visto ela se transformar em um monstro. Dezenas de relatos surgiram comprovando o fato. E depois dessas histórias, muitas crianças da região não estão indo mais para a escola desacompanhadas. E até mesmo algumas senhoras estão deixando de ir para a igreja à noite com medo de ser atacadas por essa mulher lobo. As igrejas e os bares de Guarabira à noite estão ficando vazios. O lobisomem de Ribeirão Bonito. Na cidade de Ribeirão Bonito, no cemitério municipal da cidade, foi avistado um lobisomem visitando as tumbas. Esse lobisomem foi visto no dia 29 de 3 de 2012. E naquela época esse assunto se tornou o assunto mais discutido pela população da cidade. Segundo o relato da pessoa que viu esse lobisomem no cemitério, esse bicho estaria agachado em cima de uma tumba. Parecia que estava revirando o corpo de alguém. E ainda continuando com esse relato, logo depois a criatura teria saído correndo e desmaiado no chão. Alguns minutos depois de cair no chão, a criatura não parecia ser mais uma criatura bizarra e simplesmente se levantou e foi embora. Pessoas que moravam no bairro contam que conhecia este homem, o suposto lobisomem. Segundo histórias, esse homem teria brigado com sua família e depois disso começou a se comportar de maneira estranha, aprontando várias coisas pela cidade. A polícia militar e a ambulância foram chamadas no dia, mas ao chegar não tinha mais ninguém. Alguns religiosos afirmaram que não seria um caso de lobisomem. Como parecia ser um homem agindo de forma diferente e em um cemitério, concluíram que poderia ser uma possessão demoníaca ou algum ritual que o cara estava fazendo. E a identidade desse homem até hoje nunca foi descoberta. O lobisomem de Canhotinho. Vamos agora para a cidade de Canhotinho, em Pernambuco. Em 2009 aconteceram algumas coisas que fizeram os moradores mudarem de rotina. As crianças da cidade praticamente não saíam à noite e depois das 22 horas eles trancaram todas as suas portas e suas janelas. E tudo isso devido a um ataque que aconteceu em um sítio, onde vários cachorros que viviam no sítio apareceram comidos.
Segundo Maria do Carmo, a dona do sítio, garantiu ter visto um lobisomem comendo seus cachorros. Ela disse que estava vendo televisão quando ouviu um barulho estranho. Ela levantou para dar uma olhada e se deparou com uma criatura medonha devorando seus cachorros. Segundo ela, o bicho era todo peludo e grande, todo preto e com orelhas muito grandes. Naquele dia ela estava sozinha e obviamente que ela morreu de medo e não quis sair de casa. No dia seguinte, os pedaços dos cachorros estavam espalhados no terreno inteiro. E estavam até faltando alguns pedaços, como se o lobisomem teria levado para casa. Depois do ocorrido, a senhora foi até a delegacia prestar queixas. A cidade inteira ficou sabendo da história e diversos relatos a respeito do lobisomem começaram a surgir. E depois disso, em noite de lua cheia, os moradores da cidade nunca mais ficaram em paz. E você, já viu algum lobisomem? Já viu alguém que viu um lobisomem? Sabe de alguma história? Conhece alguma história de algum amigo seu que estava lá na fazenda e viu um bicho? Mano, eu tinha um amigo que me contava que ele viu um lobisomem, só que era um bicho amarelo. Caraca. Medonho, mano, porque quando ele me contou isso, eu fiquei imaginando. Eu falei, mano, imagina eu estar no escuro e ver um bicho amarelo. Meio marrom, amarelo, né? Não, tipo Simpson mesmo, amarelo. Ele viu um bicho amarelo, mano. Só que não era o Simpson, né? Era um monstro. E você aí já viu algum bicho, algum monstro? Deixa aí nos comentários. Não vale comentar a sua diretora lá da escola, não. Não, viu, mano? Brincadeiras à parte, galera, mas o vídeo foi bem sério. Tudo que falamos aqui são relatos de pessoas que realmente viram lobisomens e contaram suas histórias. E lembrando que esses são os relatos daqui do Brasil, né? Lobisomem. Isso é... Caramba. Antes de ir para o vídeo, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e sempre que eu enviar um vídeo novo aparecer para você. Isso é extremamente importante. E se você é novo no canal e quer continuar acompanhando, inscreva-se e também ative as notificações. Vamos para o vídeo. Aqui no Brasil, histórias sobre lobisomens, que ao aparecer da lua cheia se transformam em algo que se assemelha como uma mistura de homem e lobo, são coisas comuns. Já ouvimos inúmeras histórias de casos por aqui, principalmente em zona rural de pequenos municípios. Alguns, em várias partes do mundo, acreditam que o homem pode se transformar em outros animais, seja por meio de magia, vírus ou qualquer outra alternativa. Já outras pessoas acreditam ser impossível e não passar de uma grande crença popular. O que você verá a seguir são 5 vídeos e imagens de supostas aparições de lobisomens capturados em câmeras. Quinto, lobisomem morto. Essas fotos alegadamente capturam um lobisomem morto em um rio. E embora os caçadores na imagem nunca foram identificados, a história que vai junto com as fotos é que eles mataram a criatura quando eles a encontraram antes de fugir. Parece grande, com uma cabeça de canino e grande parte superior do corpo. Tem grandes músculos. A enorme besta tem um focinho canino e uma boca cheia de grandes dentes. Seu cabelo é irregular e podemos ver pele rosa abaixo. O que você acha deste relato? Quarto, lobisomem no jardim. Esse vídeo, supostamente capturado aqui no Brasil, mostra o que parece ser um grande mamífero peludo invadindo o jardim de uma pessoa. Embora a filmagem seja de baixa resolução, podemos ver o perfil e os movimentos do animal. A criatura inicialmente se aproxima de 4 patas, mas posteriormente fica de 2. De acordo com o proprietário do jardim, a criatura tinha cerca de 5 metros de altura. Alguns disseram que esse vídeo capta imagens de um macaco, como um gorila, mas nenhum primata do Novo Mundo é tão grande. O longo focinho da criatura, semelhante a um canino, não corresponde ao perfil de um primata. Terceiro, lobisomem andando em ruas brasileiras. Nessa imagem podemos ver uma suposta aparição de um lobisomem andando pelas ruas brasileiras sobre 2 patas. Essa foto é parte de um vídeo inédito gravado por uma câmera de uma rua durante a época de mais avistamentos em todo o Brasil, que acompanhou o vídeo anterior. A qualidade é muito melhor nessa imagem do que o último vídeo, e a figura pode ser claramente vista. Pode-se ver as pernas do animal se dobrando no ângulo errado, e uma longa cauda de lobo. Tem um focinho e é coberto por pelo marrom.
A única coisa que permanece remotamente humana sobre a criatura são suas mãos. Até quando eu tiver usando e lobisomem, não pode virar na lua cheia de noite. Alguns alegaram que essa foto é falsa, Quer não. mas essas Deus alegações me livre. nunca foram comprovadas. Segundo, lobisomem morto no Brasil. Essa foto supostamente captura outro cadáver de lobisomem, contrarrelacionando a uma série de avistamentos no Brasil. Esse corpo foi descoberto pelos habitantes locais, mas supostamente desapareceu rapidamente antes que uma investigação oficial pudesse ser realizada, levando-os a suspeitar de alguma cobertura pelo governo. A cabeça tem uma estrutura canina definitiva e grandes dentes como um sabre. A parte superior do corpo está coberta por uma espessa camada de cabelo, que se estende por debaixo dos braços para as patas grandes e arranhadas. O cabelo está desaparecendo da metade inferior do corpo, e suas pernas e pés se parecem com um humanoide. Os avistamentos de lobisomem no Brasil pararam pouco tempo depois. Primeiro, lobisomem alemão. Essa filmagem foi supostamente capturada por soldados alemães durante a Segunda Na Guerra Alemanha, Mundial. né? Enquanto patrulha, os homens supostamente no encontraram o corpo de um Brasil. lobisomem. O lobisomem, aparentemente feminino, está morto no chão da floresta da grama alta e grossa. Seus pés parecem humanos e todo o seu corpo é coberto com pelagem mais curta e espessa. O perfil da criatura é de um cão, mas seu focinho é muito mais curto do que os outros corpos. Os dentes são menores, mas muito afiados. Os olhos são branco pérola, talvez porque está morto e tem uma cabeça cheia de cabelo preto. Bom, vendo todos esses vídeos e fotos e todas as suas crenças em jogo, o que você acha disso? Tá acabando, Acha cara. que lobisomens são reais? Acha que esses avistamentos foram reais ou não passa de fake? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se é novo no canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais que estão na descrição, como Twitter e Facebook. Então é isso, e até o próximo. Gente. Esse é o último. A única gente fez. Olá, meu nome é Leonardo e hoje estou com 45 anos. Eu, meus 13 para 14 anos, em 1987, fui convidado para ir passar um fim de semana no sítio que meu tio Luiz havia comprado. Na realidade, ele era meu tio de consideração, eu me chamava de tio, mas era marido da minha irmã de criação, filha do meu padrasto. Bom, neste dia, fui eu, meu tio Luiz, meu primo e o seu amigo Maurício, e também a Rosa, uma moça que trabalhava na casa do meu tio, e havia vindo para tomar conta de nós, enquanto meu tio resolvia algumas coisas. Achei que ia ser um final de semana bem divertido, mas confesso que não Vai na lembro boca, de amor. terminar. Espera. Foi o fim de semana mais assustador que tive em minha vida. Tudo começou quando chegamos no local do sítio. Esse sítio ficava próximo à Serra Vamos, do Mar. gente. De novo. Olá, meu nome é Reinaldo. Moro em Calcaia, uma cidade do Existem bactérias boas e outras ruins no intestino. Quando o número de bactérias ruins Gente.
Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, valeu!